Meus queridos, a paz do Senhor a todos, passando por aqui para compartilhar um texto das Escrituras com todos nós. E como de costume, peço aí a tua ajuda, você que não é inscrito no canal, se inscreva no link abaixo, Pastor Antônio Prado, ok? Ative aí o sininho e dá um joinha aí para nós. E se quiser, compartilhe essas reflexões com quem você possa achar que é útil, tá bom? Pois bem, queridos, o texto que eu trago para a nossa meditação está em Atos 20, apenas 2 versos. Está escrito assim o verso de número 19 e 20, palavras do apóstolo São Paulo, escrita por Dr. Lucas. Está escrito assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, ok? Quero compartilhar aqui com todos nós uma palavra subordinada ao tema: segredos do ministério de Paulo. Segredos do ministério de Paulo. O capítulo 20, ele é o capítulo 20 de Atos, melhor dizendo, ele é um capítulo bem marcante, em especial esse texto que eu li com vocês, porque Paulo, se nós lemos do verso 6 ao 12, nós vamos perceber que Paulo acabava de vir de uma grande experiência de milagre em seu ministério em Troade. Ele estava em Troade e em Troade ele ressuscita o rapaz, o jovem Eutico. A Bíblia diz que ele estava no cenáculo, no 3º andar, ensinando, e era noite de Santa Ceia, de partir o pão, e como a ministração se prolongou um pouco, esse jovem que estava sentado na janela caiu e morreu. E Paulo, ele para o sermão, ele para o culto, ele desce lá embaixo, ressuscita aquele jovem e volta para a Santa Ceia. Então aquilo ali foi uma experiência de milagre muito grande no ministério do apóstolo São Paulo. E aí ele vem dessa grande experiência. Nós vamos ver que de Troade ele viaja para Mileto, e em Mileto ele manda chamar os anciãos de Éfeso para transferir algumas instruções. Está no verso 17, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Anciãos aqui é o mesmo que bispo e que presbítero, ok, gente? Eram os líderes responsáveis pelos trabalhos, os líderes que estavam ajudando, auxiliando. A palavra ancião, só a nível de informação, ela tem duas conotações na Bíblia. Ela representa um homem de idade avançada, um ancião de cabelo branco, barba branca, mas também representa bispo e presbítero. Então, recapitulando, ancião, bispo e presbítero aqui é a mesma coisa. Tem Bíblia que a gente lê que a tradução está que ele mandou chamar os presbíteros. Tem outras traduções que diz que ele mandou chamar os bispos, e é a mesma coisa. E aí ele chama os obreiros para transmitir algumas instruções. Então ele começa a revelar para eles algumas características de como ele cumpria o seu chamado. Ele começa a revelar a esses anciões os segredos de como ele cumpria o seu chamado. Primeiro, verso 19, parte A, ele diz que ele servia com toda a humildade. Aqui está o primeiro segredo para o chamado, para a gente cumprir o nosso chamado, melhor dizendo. O segredo para o nosso ministério é servir com toda a humildade. Não é? É ser humilde. A palavra humildade significa no dicionário virtude
de ter a consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade, ou seja, Paulo reconhecia suas limitações. Paulo era humilde para reconhecer que quem fazia era Deus, que quem realizava era o Senhor, que quem curava era o Senhor, que quem ressuscitava era o Senhor, que quem libertava era o Senhor. Ele era humilde para reconhecer que tudo era o Senhor que fazia. Ele era humilde, por exemplo, para reconhecer que o valor está no tesouro que está no vaso de barro. Ele era humilde para reconhecer isso. Ele conhecia suas limitações, ele conhecia suas modéstias. Como, por exemplo, você lembra que Paulo orava ao Senhor na segunda carta aos Coríntios 12, dizendo que ele tinha um espinho na carne, ou seja, ele reconhecia suas debilidades. Não é feio a gente chegar diante de Deus e reconhecer as nossas debilidades, reconhecer as nossas limitações, pois nós ainda não somos perfeitos. O mesmo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele diz que ele estava correndo para chegar na estatura de varão perfeito. Então lá em 2 Coríntios 12, ele vai orar e ele diz: foi-me dado um espinho na carne que me esbofeteava de dia e de noite, e eu orei 3 vezes ao Senhor. O que é isso? Ele vai reconhecer as suas debilidades. Eu tenho um espinho na carne, eu tenho eu tenho ainda uma fragilidade. Então isso é ser humilde. Segredos para um ministério bem sucedido é ser humilde. Se Deus te usa, glória a Deus, a glória é dele. Se Deus te usa na ministração, no ensino, na cura, na libertação, no louvor, ou em qualquer outra área, nós temos que ser humilde o suficiente para transmitir toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas começaram o seu ministério muito bem, com grandes experiências com Deus, mas no meio do caminho perdeu a humildade, né? Tropeçaram na arrogância, na soberba, e acabou tendo um ministério não tão bom quanto começou, né? Gente que começa bem e termina mal. Então o primeiro segredo da liderança de Paulo, ou do ministério de Paulo, é servir com humildade, servir, entender que nós somos chamados para servir. Como que eu sirvo ao Senhor? Servindo a igreja, servindo ao próximo, servindo as pessoas. Servindo no quê? No que eu puder ser útil, servir na prática do bem, na ajuda, você entendeu? É servir. Tem gente que fala assim: meu negócio é com Deus, mas não tem como eu prestar um serviço para Deus se eu não tiver a serviço da igreja, não servir as pessoas. E o maior exemplo de humildade Jesus vai dar em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele lavou os pés de... O que é aquilo ali? Aquilo ali é um exemplo de humildade. Então entenda, se for preciso eu lavar o pé do meu irmão, eu vou lavar. Se for preciso eu exercer uma outra função dentro da igreja, eu vou exercer. Isso é humildade. O segundo segredo está no verso 19 ainda, a parte B. Então ele vai dizer que servia com toda humildade e com muitas lágrimas. Tem pessoas que acham que ministério é só alegria, é só felicidade, é só flores. É também. Nós temos cumprido o ministério, nós temos provado de momentos tão especiais, não só com Deus, mas com as pessoas também. Temos muitos privilégios, temos mesmo, somos extremamente abençoados pelo Senhor, respeitado pelos homens, porém, ministério é feito com muitas lágrimas. O segundo segredo de Paulo é esse: ele servia com muita humildade e com muitas lágrimas. Então o ministério vai ter tempo que a gente vai servir debaixo de lágrimas. O ministério, às vezes, o peso de ser chamado por Deus, o peso de ser escolhido como filho de Deus. E agora eu quero me reportar para alguém que pode pensar: pastor, mas eu não tenho cargo na igreja. Querido, só de você entregar a tua vida para Jesus, você já virou alvo das trevas. Então vai ter momento que você vai ter que caminhar na sua vida cristã debaixo de lágrimas. E é aí onde muitas pessoas
não consegue suportar. Por quê? Porque quando os momentos da lágrima vêm, eles não perseveram, eles não ficam firmes, querido. Davi disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então é o seguinte, caminhar com Deus às vezes é chorar, chorar pela incompreensão, chorar pela perseguição, chorar porque está sendo defamado por alguém, porque está sendo incompreendido, chorar quando nós somos... quando nós nos depararmos com a ingratidão de algumas pessoas, choramos quando nós somos decepcionados, choramos quando fracassamos numa missão, quando deixamos de cumprir o papel que nós deveríamos cumprir. Então a vida cristã com Deus também é com muitas lágrimas. E esse foi o segundo segredo no texto que Paulo ensina aos anciãos de Mileto, que ele servia com muitas lágrimas. Você que está atravessando um período de lágrimas, isso faz parte da vida cristã. Eclesiastes 3, palavras do sábio Salomão, ele disse que há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus, e dentre esse tempo está o tempo de chorar e o tempo de sorrir, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero me reportar para alguém que está atravessando um período de lágrimas, está atravessando um período de choro. Persevera mais um pouco, fica firme, entenda que isso faz parte da vida cristã aqui no mundo terreno. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, não faltará situações para nos fazer chorar, e essas lágrimas só se cessarão um dia, segundo as palavras de Jesus revelado a João na ilha de Patmos, quando nós chegarmos lá no céu. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, verso 4, está escrito: e Deus enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Então, quando a gente chegar lá, as lágrimas vão cessar, mas enquanto tivermos aqui nesse mundo humano, reino humano, mundo terreno, nós precisamos entender que a vida com Deus também é feita debaixo de lágrimas. Eu tenho o costume de falar para aqueles que eu tenho uma oportunidade constantemente, que a nossa história, que é escrita por Deus, não é escrita só de sorriso, ela não é escrita só com sucesso, ela é escrita na lágrima também, ela é escrita no meio da decepção, da traição, você entendeu? Tudo isso é a nossa história com Deus. Então você que está vivendo um momento de lágrima, qual que é a ideia aqui? Não sair do propósito original de Deus para a tua vida e continuar perseverando pela fé, porque até Jesus chorou. Até Jesus chorou. Teve duas feitas que Jesus chorou. A primeira vez, quando ele entrou em Jerusalém e viu a dureza de coração daquelas pessoas, ele chorou. E quando ele foi diante do túmulo de Lázaro ali, ele também chorou. Você entendeu? Então tudo isso faz parte, não desista, não abra mão, é só um tempo, é uma nuvem escura que está passando, daqui a pouco o sol da justiça volta a brilhar, daqui a pouco você está com um sorriso nos teus lábios, está tão feliz, tão contente como um bezerro na estrebaria, saltando de prazer quando vê o seu dono. Então a vida cristã, ela também é feita debaixo das lágrimas, ok? Paulo ainda lá, em 2 Coríntios 12, 9, quando ele fala a respeito do espinho na carne que ele tinha, que ele faz questão de dizer: eu orei 3 vezes. E aí ele vai dizer uma coisa muito importante que nos ajuda muito quando estamos atravessando os momentos das lágrimas. No verso 9, a parte A, o Senhor responde para Paulo e diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus te basta para atravessar o momento das lágrimas. A graça de Deus me basta para me atravessar essa fase de lágrima. E quando eu estou chorando, que eu estou me sentindo debilitado, fragilizado, pequeno, fraco, o cristão precisa entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer assim, olha as palavras de Paulo no verso 10,
de 2 Coríntios 12, porque por isso sinto prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, ou por amor de Cristo. Ele vai dizer, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha o que ele vai dizer: eu tenho prazer, eu me sinto contente quando eu enfrento essas dificuldades por amor de Cristo. Deixa eu te dizer, vale a pena passar pelos momentos de lágrimas por amor a Cristo. Oh, meus irmãos, porque antes da gente passar pelo sofrimento maior do que esse, o nosso Senhor passou na cruz. Ele passou por um processo muito maior. Ele se entregou por todos nós para que hoje nós pudéssemos ter o nosso acesso diante do coração do Pai novamente. Então sofrer por amor a Cristo é diferente de sofrer longe de Cristo. Sofrer por amor ao cristianismo, ao evangelho, às almas, ao chamado, isso é gratificante segundo a visão de Paulo. Paulo, ele atingiu um nível tão profundo de revelação dos segredos do coração de Deus, que ele disse: eu tenho prazer, eu me sinto com prazer nas fraquezas, nas injúrias. Gente, quem é que sente prazer quando está fraco? Quem é que sente prazer quando está sendo injuriado, quando está passando necessidade, quando está sendo perseguido, quando está sendo angustiado? Mas isso é segredo espiritual, porque nós não estamos sofrendo por qualquer um, nós estamos sofrendo por amor a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a graça de Deus nos basta. E quando pensamos que estamos fracos, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. É aí que manifesta-se o poder de Deus que há em nós. Porque a igreja leva uma vida poderosa. Ela consegue sobreviver na calúnia, ela consegue sobreviver na mentira, ela consegue sobreviver na defamação, na perseguição, nas injúrias, ela consegue. Oh, louvado seja Deus. Então, um dos segredos de Paulo é que o ministério dele era também concretizado debaixo de muitas lágrimas. Outra coisa está no verso 19 ainda, a parte C. Ele também diz que enfrentava muitas tentações. Irmãos, tentação faz parte do reino humano. Tentação, ela tem a sua fonte no maligno. Geralmente vem para nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Tiago diz que Deus a ninguém tenta, nunca Deus vai tentar ninguém, porque uma tentação, ela tem a sua origem no maligno. E a tentação, ela vem para quê? Para nos tirar do propósito original de Deus para a nossa vida. Vocês lembram como a serpente tentou Eva lá no jardim do Éden? E qual que era o intuito dela ali? Tirar o homem do plano original, e conseguiu. Porque Eva foi alimentando a tentação até o ponto de gerar o pecado. E a tentação, como eu já disse, ela tem a sua fonte no maligno. E geralmente vem, primeiro, para nos tirar do propósito original de Deus. E segundo, se consegue nos tirar do propósito original de Deus, a tentação consegue nos destruir. Ela vem para destruir. Então Paulo vai dizer que ele também enfrentava muitas tentações. Porque a vida cristã, ela enfrenta muitas tentações, nós enfrentamos muitas tentações. E quando eu falo tentações, às vezes os irmãos podem achar que é só no âmbito de sexualidade, ou de... não é isso só não, gente. É isso também, mas outras áreas. Nós somos tentados a abandonar tudo, nós somos tentados a desistir. Tem irmão aqui que dirige trabalho, que às vezes é tentado a entregar o cargo, parar de dirigir o trabalho, parar de insistir numa coisa, ou insistir em outra, parar de investir em alguma pessoa, em outra pessoa, investir num propósito. Mas tudo isso faz parte do reino humano. A tentação, ela é uma coisa que chega para uma pessoa de 12 anos,
um adolescente que já consegue discernir a mão direita da mão esquerda, mas ela também chega para um ancião de 100 anos de idade. A tentação, ela chega para todo mundo. Só que quando nós estamos focados no propósito original por amor a Cristo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ao ponto da gente não apenas resistir à tentação, mas vencê-la pelo poder que há em nós. Um poder sobrenatural. Se vocês me perguntassem, pastor Antônio, que poder é esse? Eu não sei lhe explicar que poder é esse, mas eu sei que no nome de Jesus tem poder, que no sangue de Jesus tem poder, e que em nós, filhos de Deus, há uma operação de poder sobrenatural. Para quê? Para resistir às tentações, apenas não, para vencer as tentações e continuar, aleluia, no projeto original que Deus estabeleceu para a nossa vida. Tentação faz parte do mundo terreno. Jesus foi tentado, não foi uma nem duas, foram várias vezes. A mais conhecida é a tentação no deserto, que é a tentação em 3 níveis. Primeiro, transforma a pedra em pão, não é? Segundo, o inimigo transportou ele para o pináculo do templo e falou para ele se jogar lá para baixo. Ele era filho de Deus, porque Deus aos seus anjos daria ordem ao vosso respeito. Terceiro, levou ele num monte muito alto e chegou lá e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então a tentação começa no chão, em coisas materiais, transforme a pedra em pão. Segundo, vai para o pináculo do templo, 213 metros acima do nível da terra, 213 metros acima da terra. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo, e vai testar a filiação de Jesus, e depois a um nível espiritual que leva a um monte muito alto e envolve a adoração. Então a gente fala muito dessa tentação, mas não tem só essa. Jesus, quando estava no Getsemane, permita eu só te lembrar, porque eu sei que você conhece, Jesus, quando estava no Getsemane, após a última Santa Ceia, que o peso de toda a humanidade, de todas as eras, de todos os tempos recai sobre seus ombros, o que ele diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é aquilo? Uma tentação. A tentação de abrir mão do projeto original de Deus, porque ele veio para isso. A tentação de passar adiante a responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. A tentação de entregar, de abandonar. Então aquilo ali, ele foi tentado. Mas aí ele responde pelo Espírito: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então Paulo também vai dizer que um dos segredos do ministério dele foi resistir às tentações e vencê-las. Então eu volto a dizer, quando eu estou focado no projeto original de Deus para a minha vida, quando eu reconheço que há um projeto sobre a minha vida, e eu me humilho diante de Deus com toda a humildade, reconhecendo as minhas limitações de fragilidade, o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza entra em ação. E é isso que eu quero lhe dizer: a tentação não vai te derrubar, a tentação não vai derrubar o teu ministério, não vai derrubar o teu casamento, a tentação não vai derrubar o teu chamado, a tentação não vai nos derrubar, porque o poder de Deus se aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Mas isso faz parte do reino humano. Pastor Antônio Prado, quando eu deixarei de ser tentado? Simples, quando você morrer, ou se Jesus vier buscar a tua vida. Porque se o Filho do Deus Altíssimo foi tentado, quem somos nós para não ser? Mas assim como o Filho do Deus Altíssimo resistiu e venceu a tentação, nós também resistiremos e venceremos. Como? Se prostrando diante do Senhor e reconhecendo o poder de Deus na nossa vida e se submetendo à vontade do projeto original de Deus para a nossa vida. Então Paulo fala sobre isso. Tentação tem sua fonte no maligno. Volto a dizer, geralmente vem para nos desviar do propósito original. Cuidado,
Porque às vezes as tentações vêm em formas boas, em formas benéficas, parecendo propostas boas, mas o intuito é o quê? É tirar o cristão, é tirar o Filho de Deus do projeto original. O primeiro papel do inimigo é esse, é desviar a nossa mente do foco, é desviar a nossa mente do projeto original. Desviou do projeto original, nós estamos fadados ao fracasso. Então você toma cuidado, ok? Porque nem tudo que reluz é ouro. Papai sempre dizia que nem tudo que cai na rede é peixe, nem todas as propostas dos homens têm aprovação dos céus. Então eu preciso tomar cuidado, e você também precisa tomar, tá bom? Então vamos lá para a gente concluir. Aí eu concluo com o verso 20. Então Paulo diz que servia com muita humildade, com muitas lágrimas, enfrentando tentações. Aí quando chega no verso 20, ele vai dizer assim, ó, que ele ensinava tudo que era útil para as pessoas. E é interessante que ele ensinava tudo que era útil publicamente e de casa em casa. Então olha, vamos recapitular os segredos da vida cristã de Paulo. Primeiro, humildade, servir com humildade, reconhecer as suas fragilidades diante de Deus, ok? Segundo, muitas lágrimas. Terceiro, resistindo às tentações. E quarto, ensinando aquilo que é útil. Eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Ensinar as pessoas publicamente, de casa em casa. O que é isso? Publicamente é no coletivo. Eu ensino na igreja, eu ensino na escola dominical, no núcleo teológico, eu ensino na célula, tem igreja que tem célula, eu ensino publicamente, no coletivo, mas também ensino de casa em casa. Então o que Paulo vai ensinar aqui? Que ele não era pegado só com o público, ele não era pregado só no coletivo, ele não ensinava só no coletivo. Paulo é alguém que ele não está preocupado aqui se é no público ou se é no anonimato, no indivíduo de cada um, no individual de cada um, melhor dizendo. Então ele ensinava tanto publicamente, no coletivo, mas também ensinava de casa em casa, no individual. Só lembrando os irmãos que o Senhor Jesus nunca se impressionou com grandes multidões, vocês sabem disso. Os maiores sermões, os ensinamentos do Cristo foi no individual para uma pessoa. Um dos maiores ensinamentos, nascer de novo, um novo nascimento, ele ensinou quem? Nicodemos. Quando? Quando estava no anonimato com ele, na individualidade de Nicodemos. Nicodemos foi à noite falar com ele. E é nesse texto que Jesus fala do versículo central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse ensino é dado para quem? Para um príncipe de Israel, chamado Nicodemo, quando foi consultar Jesus à noite. Segundo sermão importante na Bíblia que foi ensinado no individual para a mulher samaritana. Ele se revelou para a mulher samaritana como fonte da água da vida. Do jeito que ele se revelou para a mulher, ele não se revelou para mais ninguém. Então eu tenho que me preocupar no coletivo? Claro que eu tenho. Mas eu também tenho que ser útil no individual. Hoje nós vivemos, e é claro que eu não estou aqui generalizando, mas hoje nós vivemos um período onde as pessoas estão preocupadas só com o coletivo, em grandes multidões, querem pregar para grandes multidões, ensinar para grandes multidões, e estão sendo, deixando de lado os ensinamentos de casa em casa, no individual de cada um. Então, tanto um é importante quanto o outro. Então, Paulo vai registrar o quarto e o último segredo da sua vida cristã. Ele ensinava tudo que era útil. Meu irmão, Deus tem colocado pessoas todos os dias no meu caminho e no teu também. Pastor Antônio Prado, o que eu preciso fazer? Ensina o que é útil. Ensina o que é útil para um crescimento espiritual dessa pessoa. Ensina o que é útil para um desenvolvimento de maturidade no ministério dessa pessoa. Ensina o que é útil para essa pessoa resistir à tentação.
Ensina o que é útil para essa pessoa resistir o momento das lágrimas. Ensina o que é útil para essa pessoa servir com humildade. Então eu tenho que servir, eu tenho que ensinar o que é útil. E nem sempre o que é útil para a vida espiritual de alguém vai alegrar o coração dela quando eu for ensinar. Existem ensinos que às vezes a gente precisa dar para fazer o quê? Para aperfeiçoar o caráter cristão na vida da pessoa. Eu não posso ficar preocupado em massagear o ego de alguém. É claro que eu não estou falando aqui para ser estúpido, para ser ignorante, mal educado. Não é isso. É ensinar o que é útil para a vida espiritual da pessoa atingir uma maturidade e uma libertação daquilo que desagrada a Deus. Então nós precisamos ensinar o que é útil. Por exemplo, todo cristão precisa aprender a sua utilidade dentro do centro da vontade de Deus. E como ele vai aprender a sua utilidade? Tendo alguém que ensine ele o que é útil. Nós precisamos entender que as pessoas que o Senhor Deus resgatou do lamaçal do pecado têm uma utilidade dentro do reino de Deus. E como eles vão aprender se não há quem ensina? Como eles vão aprender se não tem quem os ensine? Vocês lembram da passagem de Atos, salvo engano, acho que é 8, quando o superintendente da rainha de Candace está vindo de Jerusalém, ele tinha ido adorar, e ele está vindo, e ele está na carruagem, lendo Isaías 53, o Espírito do Senhor fala para Filipe, que estava em Samaria, disse, vai ao deserto, caminho de um dia. Ele foi. Quando ele avistou a carruagem, o Espírito Santo falou para ele assim, aparelha-te a carruagem, ou seja, encosta do lado da carruagem, encostou. Quando Filipe começa a correr do lado da carruagem, ele o observa e vê que o superintendente da rainha de Candace está lendo Isaías 53. E aí o superintendente pergunta, de quem que ele está falando? O profeta está falando dele mesmo ou de outrem? Aí Filipe pergunta, não entende tu que lê? Foi, como entender se não há quem me explique? E aí a Bíblia diz que Filipe entra na carruagem e começa a ensinar aquilo que era útil para o superintendente da rainha de Candace. Quando o superintendente da rainha de Candace foi ensinado naquilo que era útil, ele diz, o que me impede de ser batizado? Pararam a carruagem, uma poça de água estava ali, Filipe batizou o superintendente da rainha de Candace e foi trasladado daquele lugar para um outro lugar que tinha aproximadamente 60 a 80 quilômetros de distância um do outro. Olha que interessante, depois que o superintendente aprendeu o que era útil para a sua vida espiritual, nasceu o desejo de ser batizado. Quando que as pessoas vão querer ser batizadas? Quando forem ensinadas naquilo que é útil. Então os segredos da vida cristã de Paulo, os segredos da vida de Paulo, do ministério de Paulo, para a nossa ajuda. Espero poder ter sido útil para você. Deus te abençoe e permita-me eu lhe fazer uma oração como de costume antes de concluir o vídeo. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, eu quero lhe agradecer por este momento tão precioso que junto com os nossos irmãos passamos aqui nesse vídeo. Ó Deus, visite a cada pessoa no seu individual, e que o Senhor possa fortalecer o espírito dessa pessoa, que o Senhor possa renovar, Senhor, a sua alegria, o seu prazer. Lance luz no entendimento desse meu irmão, dessa minha irmã, para compreender, Senhor, que a vida cristã, ela tem alguns segredos e existe algumas fases. Existe fase triste, mas vai passar, como também existe fases alegres que vão chegar. Nos ajude a ser fiel até o fim, Senhor, e nos ajude, nos dê uma resistência espiritual como a de Paulo, de entender que pelo amor do Senhor nós sentiremos prazer de passar pelas dificuldades, só para não sair do projeto original do Senhor para nós. Senhor, eu abençoo os meus irmãos, lhe pedindo, acrescenta o conhecimento, abra o entendimento e nos dê sabedoria a cada dia para servir ao Senhor com excelência, em nome de Jesus. Amém.